Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Seja intenso no seu chamado, aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 24. Nós sempre transmitimos esta primeira celebração da tarde pela internet. A internet tem sido um canal que Deus tem usado para abençoar muitas vidas. Eu hoje queria mandar um abraço para o Martim, lá de Lajeado, Rio Grande do Sul, e o Edmar de Muriaré, Minas Gerais. Meu Deus do céu, como vai longe, né? Nós nos focamos e pensamos em ser abençoados primeiramente como família de fé aqui, mas nada impede que a bênção de Deus chegue a esses lugares também. Escute, todas as vezes que você olha para a conquista de alguém, todas as vezes que vemos alguém encontrando sucesso, o desejo que temos é de aplaudir. Vidas que demonstram esforço, intensidade, chamam a nossa atenção, não é mesmo? Seja um esportista, um empresário, um jovem estudante, uma mãe que luta para sustentar e educar seus filhos. Se há uma entrega, se há paixão, se há intensidade, logo estamos olhando para eles, capturados pela intensidade com que se entregam para cumprir o seu propósito. Ver o jovem deste filme suando, fazendo calos em suas mãos, dando até mesmo o sangue, sentindo dor, no entanto não desistindo, é algo inspirador, a intensidade da entrega. Primeira pergunta da noite é se isso faz sentido por buscas tão momentâneas. O menino que quer tocar a bateria melhor, o esportista que quer o primeiro lugar. O que dizer a respeito da minha vida e da sua vida com Deus, da nossa jornada espiritual? Vamos lá? Você sabia que no culto tem esse momento de bobeira e acabou de acontecer? Todo mundo dá aquela olhada para o lado, para o teto. Eu vou dizer agora. Acabaram de fazer isso agora. Deixa eu começar de novo, peraí. A vida com Deus exige paixão, entrega, intensidade. O texto que eu pedi para você abrir, Mateus 16, verso 24, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Seguir Jesus requer intensidade, exige paixão. Paixão por Deus, paixão pelos seres humanos. Só um apaixonado entrega a sua vida para salvar o objeto do seu amor. Paixão é um coração aquecido. E no discípulo de Jesus, levando a sua cruz, não pode faltar esta paixão, o choro, o desejo de entregar a si mesmo. Assim deve ser um discípulo de Jesus, um apaixonado por Ele. O problema é que nós vivemos numa geração sem paixão, petrificada pela tecnologia. Quem sabe pela falta de inspiração, mas uma geração que às vezes não vive, apenas sobrevive, não é verdade? E às vezes a gente quer transferir isso para a vida com Deus, mas a vida com Deus e a falta de paixão não combinam. Quando falo sobre ser intenso, esta é a temática dessa noite, no seu chamado.
Quero falar sobre lançar-se por inteiro na presença de Deus, de corpo, alma e espírito. Quando falo de ser intenso, quero falar de uma entrega total da sua vida ao Senhor, de ser um crente quente, fervente na presença de Deus. Quando falo dessa entrega e dessa intensidade, digo de firmeza no cumprimento da missão e do entendimento de que é preciso entender que há urgência em se lançar inteiramente diante de Deus. Ser intenso é ser vibrante, comprometido, é empenhar força, é ir além do normal. Ser intenso é, nas palavras de Jesus, andar a segunda milha, orar um pouco mais, fazer o convite outra vez, jejuar outra vez. Deus não tolera a falta de intensidade, você sabe disso. Quando você lê Apocalipse capítulo 3, a carta escrita à igreja de Laodiceia, os versos 15 e 16, Jesus vai dizer: conheço as tuas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha que interessante, Jesus está dizendo: é melhor estar no mundo largardão, errado, do que dentro da igreja se fingindo de morto. Ele disse: antes você fosse frio. O propósito de Deus, o desejo de Deus, o coração de Deus quer que você seja quente, intenso, dedicado à obra de Deus, totalmente entregue, cheia do Espírito Santo de Deus, como uma lenha seca que emana no fogo do Espírito Santo. Seja quente. Nós somos discípulos de Jesus, amém? Discípulo olha os passos do seu mestre, e o nosso mestre é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e procura imitar cada passo dele. Nós não imitamos homens, nós imitamos a Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo propôs aos irmãos uma imitação, ele ainda disse assim: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele disse: quem sabe vocês não conseguem imaginar como é seguir Jesus, olhe como eu estou seguindo, porque vocês terão seguindo a Jesus. E como discípulos de Jesus, eu queria que a gente olhasse para alguns momentos da vida de Jesus e percebesse se Jesus era intenso ou se Jesus não era intenso no que fazia, se havia entrega ou não havia entrega no ministério de Jesus, se havia paixão ou se não havia paixão. Seja intenso no seu chamado, faça do seu chamado a sua prioridade. Chamado é a razão pela qual você nasceu, é o propósito da sua vida, é a razão porque você foi criado. Seja intenso, coloque isso como prioridade para você. Quando eu olho para o texto de João 4,34, a Bíblia diz que Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A comida é importante, o cuidado com o corpo é indispensável, mas Jesus disse: entre uma alimentação que vai ser atrasada por algumas horas e cumprir a vontade do meu Pai, a vontade do Pai, o cumprimento do meu chamado está como prioridade da minha vida. Era como se Jesus estivesse dizendo: o Pai já me sustentou 40 dias e 40 noites de jejum, que é algumas horas, isso pode esperar, mas o fazer a vontade do meu Pai, isso não pode esperar, tem que ser feito agora. Tem gente aqui de prioridade trocada. Está dizendo para Deus: Senhor, o meu chamado vai ter que esperar, eu tenho que fazer outras coisas. Senhor, o que eu fui chamado para fazer, o significado que o Senhor quer que eu dê ao mundo, isso vai ter que esperar, porque eu estou envolvido em outras coisas agora.
Seja intenso na sua vida com Deus, põe em ordem as prioridades. O próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Organize isso. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Seja intenso, vibrante, tenha uma vida que represente o seu Pai Celestial. Viva para fazer a vontade de Deus, cumpra o seu chamado, descubra a razão pela qual Deus criou você. Eu não creio que você está aqui hoje por acidente. Você já se perguntou por que você está vivo em 4 de março de 2018? Por que Deus lhe deu as habilidades que lhe deu? Por que Deus colocou os recursos que você tem na sua mão nesse tempo? Por que você mora onde mora, nasceu na família que nasceu, ganhou o cônjuge que ganhou, teve os filhos que teve? Ei, tudo isso tem um propósito que vai além de você, está além de você. Isso se chama o propósito de Deus em você, é o seu chamado. E a questão aqui não é ter sucesso, ter dado certo na vida. Ser bem sucedido e cumprir o propósito de Deus é duas coisas totalmente distintas. Tem um monte de gente sendo bem sucedido naquilo para o qual não foi chamado para fazer. Isso é algo que muito triste. Ter sucesso em algo pelo qual não foi criado para fazer. Se você já identificou o seu chamado em Cristo, viva intensamente. Se você ainda não descobriu por que Deus formou você e você está vivo no ano de 2018, quero lhe dar uma chave nessa noite. Quando a gente vê uma engenhoca, uma máquina, e não sabe como funciona, a coisa mais fácil que tem, o que é? Perguntar para quem inventou aquilo, para quem fez. Se você quer saber o propósito de Deus para a sua vida, pergunte para Ele: por que o Senhor me formou? Por que o Senhor me fez? O apóstolo Paulo traz luz isso, deixa claro em Efésios capítulo 1, verso 11 e 12. Eu estou usando para esse texto a Bíblia, a mensagem. Ele diz: foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvir falar de Cristo e de depositar a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha plano para nos dar uma vida gloriosa. Vive intensamente o seu chamado. Se não descobriu, descubra em Cristo. Por que você foi criado? Qual o seu propósito? Faça isso com intensidade. Deixa eu avançar um pouco. Seja intenso, permita que o seu corpo sinta as dores do próximo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Quem já não bateu um exemplo bom, né? A unha do dedo mindinho, e aquilo fica latejando, daqui a pouco está doendo, é a cabeça. Isso é o processo natural do organismo, ele é todo interligado. O Senhor nos chama para sentir as dores do próximo. O Senhor nos chama para ter esse entendimento de que o coração de Deus está batendo dentro de nós, que a sensibilidade dos céus veio até nós. A Bíblia fala em Mateus 9:36 sobre Jesus: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Compaixão do grego vem de intestinos, aquele embrulho. Você vê algo, você ouve algo e você... A Bíblia diz que isso é compaixão. Numa linguagem moderna seria Jesus ao ver as multidões, as pessoas que paravam para ouvi-lo, sentia uma dor no coração. Aquelas multidões estavam e continuam a estar aflitas, desamparadas, desassistidas, vidas abandonadas à condenação espiritual. O Senhor diz: seja intenso, sinta as suas dores, sinta as dores.
Deus lhe deu capacidade de antever o futuro dessas pessoas sem Deus, e o futuro de alguém sem Deus é a condenação, as trevas eternas. Sinta as dores dessas pessoas. Seja intenso. Sinta as dores dos necessitados, dos órfãos. Sinta as dores dos estrangeiros. Sinta as dores dos refugiados. Você é o corpo de Cristo. Uma foto capturou a minha atenção essa semana, possivelmente a sua também, diz respeito a uma menininha na Síria. Coloca para nós, Elias. Essa menina foi achada sozinha. Quem é pai? O Rafael faz 2 anos hoje. Essa menina deve ter um pouquinho menos que isso ainda. Mas mesmo em meio a tanta dor, quando ela é encontrada por alguém, ela sorri. Do começo do ano até agora, já foram mortas 1.000 crianças na Síria. As informações é que nos últimos 5 dias, 400 pessoas morreram. 400.000 pessoas morreram nos últimos 10 anos em virtude da guerra da Síria. E hoje uma das irmãs que estava na celebração da manhã me mandou um áudio perguntando: pastor, eu não consigo entender por que da guerra na Síria. A vontade foi dizer: nem eu, irmã. Mas eu pesquisei alguma coisa para ela e é simplesmente revoluções internas. Começa de o povo se levantando contra a corrupção. Bashar al-Assad, acho que saiu o nome do cara agora. E a partir daí vem Estado Islâmico e vem conflitos, e Estados Unidos, França apoia a guerra, e Irã apoia a guerra. E no meio disso tudo, milhares de pessoas estão morrendo. Eu não sei o que Deus quer que eu e você fazemos. Eu sei que orar a gente pode começar a fazer o mais breve possível. Mas sinta as dores no seu corpo das pessoas que passam por necessidade. Seja intenso nisso. Seja intenso. Jesus vê a multidão e sente compaixão. Se a situação da Síria, dessas crianças, lhe embrulha o estômago, você sabe o que é compaixão. Parabéns para você. Canalize isso para a sua vida de oração. Desça a sua boca para o joelho. Comece a clamar. Deus vai, como o Edinho falou aqui, lhe dar ideia, falar com você, lhe dar direção. O Deus que pode dar direção sobre as suas finanças é um Deus que pode movimentar a sua vida a fazer algo de impacto na sua geração. Pare de fingir de morto. Você está vivo, a vida de Deus está em você. Mova-se através da ousadia que vem do céu. Sinta as dores da sua geração. O Senhor espera que a gente sinta isso por toda pessoa que está longe de Deus. Chorar com os que choram faz parte da mente do discípulo. Mas chorar com os que não choram, porque perderam essa capacidade, têm a mente cauterizada, já não consegue discernir o certo do errado. Nós somos chamados a chorar por esses também. A Bíblia diz que Jesus se solidarizou com a vida humana sofrida do povo de Jerusalém, da Judéia, os judeus, presos pela religião, sem entendimento espiritual, a ponto de um dia chegar sobre Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus chorou sobre ela. Chore, sinta as dores. O que me chama a atenção é quando Jesus tem esse embrulho na barriga, quando ele vê a multidão desamparada, quando vê a multidão desorientada, quando vê a multidão sem pastor, sem cuidado, quando isso mexe as entranhas de nosso Senhor, quando o seu coração dói. Ele diz o seguinte: que grande colheita nós temos aqui, mas tão poucos são os trabalhadores. E ele diz então: ajoelhem-se e orem pedindo mais trabalhadores. Eu não sei qual é o chamado específico de Deus para a tua vida, a razão da tua existência, mas começar a clamar a Deus para que o Senhor levante uma geração poderosa em obras e palavras, uma geração intensa na presença de Deus, uma geração que não se movimenta por drogas, pelo álcool, pelo êxtase, mas que se movimenta pelo mover do Espírito Santo de Deus.
uma geração que não precisa ter uma batida e droga a noite toda para estar vibrando e pulando na presença de Deus, mas apenas com o ministério de louvor, chamando, dizendo: vamos adorar junto. Já se movimenta, é intensa diante do seu Criador e do seu Salvador. Seja intenso, aproveite as oportunidades. Alguém disse que a oportunidade é um cavalo sem sela com o rabo cortado. Se passar, já era. A oportunidade que Deus nos dá está no hoje, está no agora. Pessoa que a gente encontra hoje, de vez em quando a gente ouve um triste testemunho, não é testemunho, né? O pastor estava falando com ele começou a dizer que estava assim triste, assim, deu uma vontade assim de orar por ele, de dizer que Jesus amava ele. Aí eu fiquei bem quietinho, esperei a vontade passar. Seja intenso, aproveite as oportunidades. A Bíblia diz em João 9,4, o Senhor Jesus falando: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Você pode achar que ainda tem 50 anos pela frente, engano seu. Ainda que você tenha 50 anos de vida, a pessoa que Deus colocou no seu caminho hoje pode estar com os dias contados e serem esses muito curtos para atravessar para a eternidade. Seja intenso, aproveite cada oportunidade que Deus lhe der. Alguém já disse que a procrastinação, aquela empurrada com a barriga, sabe? Não é apenas ladra do tempo, mas também o sepulcro das oportunidades. Você não tem amanhã na sua agenda, porque quando ele chegar, ele vai ser o hoje. Então você só tem sempre o hoje. Procrastinar é deixar para depois. Jesus diz, o texto que acabei de ler: enquanto é dia, enquanto a oportunidade está diante de nós, enquanto estamos respirando, precisamos agir e cumprir a missão que Deus deu a cada um de nós. Você quer conhecer o lugar que tem mais ideias fantásticas que nunca foram executadas? Projetos extraordinários que mudariam o mundo? Tem Itajaí tem 3 lugares desse. Mas você sabe o que é ideias fenomenais? Um fica no Espinheiro, o outro na Fazenda e outro na Praia Brava. Quer que eu ponha legenda? Cemitério. Ideias procrastinadas. Amanhã a gente faz. A partir de amanhã. Por que a partir de amanhã? Por que não agora? O Atmani disse o seguinte: nenhuma oportunidade divinamente enviada deve ser perdida. E eu diria, quando a questão é salvação, quando a questão é testemunhar o amor de Deus, qual oportunidade? Não é Deus que envia você? Quando é manifestar graça, quando é manifestar amor, é tudo que Deus quer, são as oportunidades que vêm direcionadas a você. Não perca, seja intenso, aproveite cada oportunidade que Deus dá. O sábio disse em Provérbios 10:5, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Ei, eu não estou falando a filhos e filhas que causam vergonha, estou falando a gente consciente do seu chamado, estou falando a gente com entendimento do seu tempo, e é tempo realmente de aproveitar toda a oportunidade que Deus está nos dando para sinalizar o seu reino, para viver intensamente na presença de Deus, para desfrutar o que Deus tem de melhor para a nossa geração. Aleluia! Seja intenso, viva firmado na palavra. Não é o que você acha. O que eu acho pouca importância tem. A questão é o que diz a palavra de Deus. Ponto final. Não é o que você acha que está certo. A vida com Deus não se vive de achismo. Nós somos orientados pela santa e bendita palavra de Deus. Você quer ver a intensidade de Jesus e como ele vivia firmado totalmente na palavra do Pai?
Olha para o texto de Mateus no capítulo 21, quando ele entra no templo, a Bíblia diz que ele entra no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Quando a palavra de Deus é afrontada, quando as escrituras são colocadas de lado, há uma ira santa que vem sobre Jesus, há um momento de intensidade ímpar, e Jesus, aquele Jesus tão manso, que vai ao monte, reúne as pessoas, aquele que as crianças querem chegar perto dele, aquele que diz, bem-aventurados mansos de coração. Agora esse homem com uma intensidade ímpar diz, estão tentando torcer a palavra de Deus, estão tentando modificar a ordem da palavra de Deus, e ele começa agora a quebrar as coisas lá, a derrubar as mesas, a expulsar os vendilhões do templo. E tudo isso porque estão transformando a casa dele em qualquer outra coisa. E a casa do Pai, diz ele, é casa de oração. Seja firmado na palavra. Viva pela palavra de Deus. Viva pela palavra de Deus. Isso nos leva a outro ponto. Você já leu sua Bíblia hoje? E não vale agora que eu pedi para você abrir aqui na igreja. E ontem você leu sua Bíblia? Sexta-feira, pastor, não lembro nem o que eu comi sexta-feira. Se você lê a Bíblia todo dia, é fácil você responder. Viva intensamente, seja firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Viva isso, ó. O que Jesus disse em João 14, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Você sabe o currículo de Jesus? Que eu me lembrei de manhã aqui falando para o povo, ressurreição foi 3. Filho da viúva de Naim, menina do Jairo, o Lázaro, cego, aleijado, torto, manco, surdo. Aí isso aí tem uma carrada de gente. Mulher hemorrágica. Ele diz, creia em mim, seja firmado na minha palavra. Não é pela sua força, não é pelo que você acha, mas a palavra de Deus está liberando sobre a sua vida um poder sobrenatural. A palavra de Deus garante, você fará obras que Jesus fez e fará obras ainda maiores, indiscutível. Simplesmente é necessário crer e viver intensamente a palavra de Deus. O interessante, se você continuar lendo os versos seguintes, Jesus disse assim, isso vai acontecer porque eu vou para junto do Pai, você vai ir em meu nome, e você vai liberar a palavra de cura, liberar a palavra de libertação sobre as pessoas, e eu vou pedir ao Pai que esteja realmente fazendo isso através de você. Seja intenso, viva a palavra de Deus. Jesus prometeu em Marcos 16, para mim e para você, de que estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você não pode ter medo de demônios, os demônios têm medo de você, porque o Espírito Santo de Deus está sobre você, a autoridade do céu está sobre você. Não há demônio que possa resistir à tua vida. Em nome de Jesus, todos eles têm que sair, porque a palavra de Deus garante isso. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. O dom de línguas está disponível a todo crente. O dom de línguas, a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. É para você isso, se você crê, você pode receber, inclusive agora, enquanto eu estou falando. Você sabia que a palavra não seria ambição, mas o desejo intenso do meu coração, enquanto ministro da palavra de Deus, é que aconteça comigo o que aconteceu com Pedro. E não é o ser enforcado de cabeça para baixo, não é essa parte. A Bíblia diz que Pedro está na casa de um homem chamado Cornélio, um homem temente a Deus, e Pedro está pregando, Pedro está explicando. E quando Pedro está pregando, como eu estou fazendo aqui,
Lógico, tem uma diferença entre Pedro e eu, né? Pedro era o Pedro, eu sou o Robson. Mas o poder de Deus está sobre a minha vida também, em nome de Jesus. Enquanto Pedro está ainda pregando, a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo sobre todos. Eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Jesus disse: se você estiver firmado na palavra, em meu nome vocês falarão em outras línguas. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, se você tem vivido essa intensidade, que a palavra de Deus para você não é simplesmente um pouco de ideias antigas, mas a palavra de Deus é a palavra viva e revelada do Senhor Jesus Cristo, uma palavra que não fica desatualizada, que não caduca, uma palavra que não tem erros nela, uma palavra perfeita, é a voz de Deus falando conosco, é atual, é real para a sua vida, contém as promessas de Deus para você. Seja firmado na palavra e receba isso nessa noite para a sua vida, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, tchau. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará dano algum. É lógico que ele não está falando algo proposital, provocado. Ele está dizendo: quando você é exposto ao mal, o Senhor lhe protege. Viva firmado na palavra. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Ore por toda pessoa que estiver doente perto de você. Uma hora Deus vai curar. Promessa do Senhor é que isso vai acontecer. Impõe as suas mãos e ore. Seja intenso. Ai, estou com uma dor nas costas, posso orar por você? Eu quero orar por você, pedir para que Deus lhe cure. Tá, pastor, e como é que é a oração bonita, jeitosa? Daquele jeito. Senhor, meu amigo está ruim aqui, pela tua palavra, em nome de Jesus, cura ele, amém. Alguém já fez curso aqui para falar com seu pai? Não, menino, não fale assim. Para o seu pai você tem que ir para a escola primeiro, aprenda gramática, conjugação, depois você pensa em se dirigir ao seu pai. Ou você se derrete quando eles dizem papai. Aleluia. Seja intenso. Viva a palavra de Deus. Seja intenso, aprofunde a sua intimidade com o Pai, com Deus. Chame Deus de papai, quem sabe seja algo com efeito curativo para você, transformador. Nós, como pais humanos, com certeza cometemos erros, equívocos. Não é fácil. Um dia desse eu dizia ainda para um jovem, para um adolescente, dizendo assim: filha, a gente não acerta todas as vezes, tem hora que a gente não sabe nem como responder vocês. A gente nunca esteve pelo lado de cá de ter um filho nessa idade, e vocês nunca estiveram nessa idade que vocês têm agora, e nem um pai com essa idade, ou seja, tudo é novidade para todo mundo. A gente, como pais humanos, comete equívoco. Então às vezes você fica um pouco frustrado ou preocupado de chamar Deus de pai. Ei, Ele não erra, não se engana, Ele é perfeito, o amor dele é incondicional por você. Reverendo Billy Graham, deixa eu contar uma história rapidinho para você. Morreu dia 21, o homem passeou os Estados Unidos, foi o quarto civil a entrar no Capitólio americano lá, uma sala especial lá, com honrarias, grande homem de Deus, 99 anos de idade. Sei que ele estava fazendo o funeral dele nessa sexta-feira, e teve um irmão, pastor conhecido meu, que estava fazendo a tradução simultânea, eu fiquei acompanhando. Dentre os seus filhos, uma chamada Ruth Graham, mesmo nome da sua mãe, testemunhou algo poderoso. Aquela mulher teve uma infelicidade, com 21 anos de casamento, seu casamento acabou em divórcio. E ela falou o seguinte: ninguém gosta de decepcionar um pai, não é verdade? Agora imagine você decepcionar Billy Graham. Pastor, quem é esse cara? Pergunta para o Google depois, você vai ter alguma noção de quem eu estou falando. Mas ela diz que quando ela consegue vir para casa, e o carro chega à residência dos seus pais, seu pai está em pé, e quando ela sai
do carro, seu pai está de braços abertos, e quando ela vai, seu pai apenas diz: bem-vindo ao lar. E aquela filha diz: meu pai não era Deus, mas meu pai me ensinou como Deus é. Aprofunde a sua intimidade com Deus. Seja intenso. Ore mais. Não faça oração água com açúcar. Faça pedidos. Faça entregas. Seja intenso. A Bíblia diz em Lucas 22:44, estando angustiado sobre Jesus, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Vamos colocar algumas coisas. É verdade, Jesus já estava antevendo a cruz. Seu coração está angustiado, está apertado, sim, é verdade. Mas o texto é perfeito do médico Lucas, quem escreveu esse evangelho. E ele diz que Jesus orou, preste atenção, ainda mais intensamente, porque orar intensamente já era costume de Jesus, já era hábito de Jesus. Profunde a intimidade com o Senhor. Aplique Mateus 6 na sua vida. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto vai te recompensar. A vida de Jesus era intensa. Eu separei alguns versos só para você ter uma noção no evangelho de Lucas, só para citar de como Jesus orava com intensidade. Em Lucas 5,16, a Bíblia diz que Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava. No 6,12, num daqueles dias, Jesus subiu ao monte a fim de orar e passou a noite orando. Jesus não passou a noite jogando dominó, Jesus não passou a noite vendo UFC, Jesus não passou a noite com alguém que havia falecido, Jesus passou a noite em íntima comunhão com o Pai. No 9,18, certas vezes Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos, aquele momento em que a gente vai para o cenáculo, para a sala de oração todos juntos. O 9,28 diz de que ele separa aqui Pedro, Tiago e João e sobe ao monte para orar. O 11,1 diz que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, ou seja, você vai encontrar muitas vezes Jesus orando, falando com o Pai, Jesus clamando ao Pai, Jesus buscando o rosto do Pai. Jesus era intenso na sua vida de oração. Se ele era o Filho de Deus e precisava estar em constante comunicação com o Pai, porque eu e você podemos agir diferente. Por favor, seja intenso na sua vida de oração, fale com Deus caminhando pelas ruas da cidade, enquanto trabalha, mas também tem um tempo a sós, você e Deus, e pare para ouvir o que Deus quer ministrar ao seu coração. Seja intenso no seu chamado, invista no seu crescimento. Como tem gente que continua no mesmo tamanho há muito tempo, falando da vida espiritual, da vida intelectual, sofre de nanismo. Quer ver como é fácil descobrir isso? Uma palavra dessa já ofende ele. Só porque eu não gosto de ler, fica falando essas coisas. Esse deve estar com uns 8, 9 anos de idade. O irmão passa por ele, não cumprimenta. O cara está com dor de cabeça, torcicolo, olhando para o outro lado. Não fala comigo, não vou mais naquela igreja não. Esse tem menos, esse é uns 6, né? Aquela birra, 5 anos, 6 anos de idade. Invista no seu crescimento. Sobre Jesus, Lucas capítulo 2, verso 52, a Bíblia diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Qual foi a última vez que você conscientemente alimentou a sua mente com um livro? Tem títulos extraordinários ali na nossa livraria. Do lado tem alguns livros para empréstimos excelentes.
Qual foi a última vez que você entregou-se a esta prática de alimentar a sua mente, de expor a sua mente ao crescimento? Como tem sido a sua leitura bíblica? Você está lendo pelo menos o devocional diariamente? Ouvindo uma mensagem, a internet hoje possibilitou a gente ouvir gente tão extraordinária, grandes mestres da palavra. É verdade, precisa um filtro, precisa estar ligado, é preciso ler Bíblia para não comer tudo que vem por aí, né? Mas as possibilidades aumentaram muito. Jesus crescia em estatura. Aqui, para ninguém ficar muito bravo comigo hoje, fala da saúde física. Como é que está a alimentação, o exercício físico? Pode respirar, Edinho. E o descanso? Jesus crescia em estatura. Jesus crescia em graça diante de Deus. Como é que está a sua disciplina espiritual? Qual foi a última vez que você jejuou, dizendo para Deus: eu quero mais de Ti, me leva a um outro nível espiritual? Qual é a sua mente quando você vai à Bíblia? Vá para a Bíblia para ouvir Deus. Pessoal que é líder de PG, líder de ministério, nossos obreiros, não podemos ir para a Bíblia para preparar sermão, não. Eu leio a Bíblia para manter-me em pé na presença de Deus. Os sermões o Senhor dá. Você acorda um dia com um texto na mente, é dali que a gente vem aqui conversar com vocês. Crescendo em graça diante dos homens. Como é que estão os nossos relacionamentos? Eu não vou no PG que eu não gosto muito de gente, não. Eles cumprimentam, beijam, abraçam. O que você não entendeu ainda? Que eu faço parte da sua vida e você faz parte da minha vida. Que Jesus morreu para nos ligar. Estranho, a gente nunca se viu, não criou junto, e de repente olham para o outro e dizem: paz do Senhor, irmão. E tem uns que são mais carinhosos, chegam, beijam a gente, e a gente: meu Deus, eu nem vi essa criatura, agora estou morrendo de paixão por ela, de amor por ela. E não é um amor carnal, demoníaco, diabólico, não, cheio de lascívia, cheio de tentação. É um amor santo, um amor puro, que nasce do coração de Deus e nos junta todos como irmãos. Se Jesus precisou crescer nas 4 áreas: sabedoria, estatura, graça diante de Deus e graça diante dos homens, o que dizer do Robson, hein? O que dizer de você? Pastor americano do século passado, Warren Yesber, disse: quando paramos de crescer, paramos de viver e passamos meramente a existir. Ai! Aí tem gente revoltada com Deus porque não tem uma promoção na empresa. Todo curso da empresa você tem uma desculpa para não ir, não é verdade? Ô pastor, não sabia que tu és profeta. Eu sou, meu irmão. Que pena que você só descobriu agora. Tem aquela outra parte também, quando chama para fazer hora extra, você arruma uma desculpa e ó. Sem contar que você chega atrasado também, né? Seja intenso, você foi chamado para representar o seu Pai Celestial. Volte a crescer. Volte a crescer. Volte a ler livros. Volte a estudar. Seja luz na universidade. Seja luz na escola. Seja intenso. Deus te deu um chamado para cumprir. Cumpra-o com ousadia. Cumpra-o com interesse do teu ser. Eu preciso encerrar. Eu estou folgado porque eu estou pensando que a gente começou o culto às 6, então já está na hora de acabar já. Seja intenso no seu chamado. Abra mão de tudo para ter Jesus. Abra mão de tudo para ter Jesus. Não, você não entendeu.
Quando eu abro mão de tudo, tudo cai da minha mão. Pastor, mas eu preciso ficar um pouquinho de orgulho aqui. Abra mão de tudo para ter Jesus. Pastor, mas eu quero ter o controle da minha... Abra mão de tudo para ter Jesus. Abra mão de tudo para ter Jesus. Isso requer intensidade. João Batista disse algo interessante, mas veio Jesus e levou isso a outro nível. João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. Legal, ser menor só que Jesus já está bom. Mas Jesus veio, e eu estou terminando com o texto que a gente começou, e ele disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer Jesus? Abra mão do pecado. Quer Jesus? Renuncie o pecado. Seja intenso nisso. Negue-se a si mesmo. Negue o seu desejo por sexo fora do casamento. Negue o seu desejo pelo álcool. Negue o seu desejo pela sensualidade. Seja intenso. Quer Jesus? Para ter Jesus você precisa negar a si mesmo. Abra mão de tudo para ter Jesus. Eu não vim aqui nesse início de noite colocar um peso nos seus ombros. Meu desejo é acender uma brasa no seu coração. Eu não vim aqui tornar o seu fardo mais pesado, porque o cristianismo não é um chamado para seguir regras, listas e uma série de proibições. Não, eu vim aqui colocar uma brasa no seu coração, porque cristianismo é relacionamento e Jesus ama muito você. Se você lembrar da cena que vimos antes de eu subir aqui, o jovem ali faz algumas alterações para chegar aonde ele queria chegar. Na sua sala de estudo ele coloca uma foto de um baterista, possivelmente o melhor. Aquele jovem estava falando que o apóstolo Paulo falou que fazia sobre a sua vida espiritual. Eu não saio por aí dando soco no ar, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu quero chegar ali. A foto que precisa estar na nossa mente é ser cada dia mais semelhante a Jesus. Aquele jovem sai da sua zona de conforto, ele arrasta o colchão do seu quarto e traz o colchão para dentro da sua sala de estudo. Vamos lá, o sono é muito importante, mas às vezes você perde sono por coisas tão insignificantes. Dedique algumas noites da sua existência a desfrutar a presença de Deus. Aquele jovem se municia com cópias da partitura, da música escrita para o seu instrumento, a bateria. Vá à palavra de Deus, compre livros, arrume livros emprestados, pesquise sobre a sua fé, avance nisso. Não sei se você percebeu, mas antevendo o nível que aquele jovem queria ir, ele comprou uma caixa de curativos. E quando as dores chegaram, ele não voltava atrás, ele botava outro curativo e continuava avançando num propósito. Que isso seja uma brasa no seu coração. Tem mais de Deus para você. Que isso seja aquele sopro que a gente faz para começar o fogo, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a sua vida. Que isso seja esse o propósito de Deus abanando sobre você e dizendo: vamos lá, lance-se em Deus, vamos lá, queira mais de Deus, vamos lá, busque mais a Deus. Não há nada que você possa pagar ou fazer para ser salvo. Tudo já foi pago e tudo é pela graça, é dom de Deus, não é por obras,
diz Paulo, para que ninguém se glorie. Mas quando Jesus diz, a partir do momento que você quer seguir Jesus, andar com Jesus, ser discípulo com Jesus, o preço é o mais alto que você possa imaginar, é a sua própria vida, é a renúncia de tudo, é a entrega total, é a intensidade da sua vida, é ser totalmente vibrante, dedicado ao Senhor Jesus. Fique em pé, vai, em nome de Jesus. O que você vai fazer, hein? Comprar uma caixa de curativos e começar a ser intenso?